Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós seguimos o Espírito de Cristo, porque Deus ele nos atrai até Cristo quando nós fazemos a sua vontade, né? E nos envia o seu Espírito. E nós perseveramos fazendo a vontade do Espírito de Cristo, tornamos, irmãos dele. E quem é irmão de Cristo é filho do Deus vivo, né? Por filhos por adoção, né? Filhos através daquele que nele crê, para que não venha perecer, porque quando está segundo o mundo está errante, está sujeitando as obras infrutíferas do diabo e acaba resistindo ao Espírito Santo. O Espírito, o fôlego de vida e o pneuma todos têm, porque quando expirar, né, já não pode o corpo viver sem o Espírito. Assim, Jesus nos persevera através do seu Espírito nas boas obras, porque também, assim como o corpo está morto sem o pneuma, o Espírito, o fôlego de vida, se naufragar nas boas obras que Cristo nos ensina, né, sujeitando a Deus e resistindo ao diabo, e ele foge de nós e nós desviamos do mal, essas boas obras com a fé andam juntas, né? Se naufragar, a fé é morta, né? Ela tem que ser do início ao fim. E nós perseveramos, né, dia após dia, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Quando ele nos concede o Espírito, não de covardia, mas de ousadia, né, de intrepidez, nós chegamos a Deus com ousadia, né? Nós chegamos a Ele com uma consciência que nos acusa com as atitudes como cumpridores das boas obras. E também sempre gloriando nas fraquezas, porque quando nós estamos fracos, a sua graça nos basta, né? E Ele nos aperfeiçoa em nossa fraqueza. Nós temos ciência de que temos que seguir segundo a humildade, porque os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados, né? Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus estava ali sendo humilhado, insultado, zombado, né? E ele não estava nem um pouco preocupado com as atitudes dos homens, porque ele sabia, né, que quem não adiantava aquele tribunal dos homens ali o condenar, quem iria o justificar era o Deus vivo. Ele disse até mesmo aos seus discípulos, no momento onde ali os discípulos o abandonam, né, naquele momento antecedendo a crucificação, ele disse, né, vós voltareis para suas famílias, para os seus filhos, suas esposas, mas porque ali ficou somente ele, mas ele disse, eu não estou só, o Pai está comigo, né? O Pai esteve todo momento com ele. Assim, todo aquele que está com o Espírito de Cristo, ele nunca está só, né? Ele está muito bem acompanhado, né?
a sua presença, a sua graça, a sua glória que se manifesta, né, em nossa vida e da qual nós damos toda a honra e toda a glória para Ele, é a nossa maior riqueza no coração. Como Ele está nos falando hoje, que muito tem por riqueza aquilo que possui bens, ostentação. Isso é abominável diante de Deus, né? Ele jamais coabita com isso. Aqueles que assim ensinam e perseveram já estão naufragados da fé há muito tempo. Porque em toda a pregação do Evangelho, Cristo sempre reprovou os fariseus. Eles os zombavam justamente por isso. Porque Cristo condenava a sua avareza. Eles eram avarentos, assim como tem muitos avarentos que falam em seu nome. E ele diz, não serão todos que falam Senhor, Senhor, e herdarão o reino dos céus. Ele disse do ministério da iniquidade, que muitos vão chegar, Senhor, mas eu fiz cura em seu nome, curei os enfermos, expulsei os demônios, fiz obras sociais, gravei CDs, DVDs, gloriei, louvei ao Senhor. Ele vai dizer, maldito, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vós participais do ministério da iniquidade. Porque ele sonda o intento da mente, do coração, ele conhece o interior, ele conhece a intenção, ele sabe. Como ele está sempre nos dizendo, chegou o momento de ver aqueles que servem o Tsadik, o justo, e aqueles que servem o rachão, o maldoso. Aqueles que dizem que são, mas não são, né? Porque ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir os que são sábios. Ele pega as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são fortes, os que dizem que são fortes. Cristo, no momento da crucificação, no seu momento de maior fraqueza, foi o momento onde ele venceu os homens. Deus o fez um pouco menor que os anjos, né? E ele venceu até aqueles destituídos, os que disfarçam de anjos de luz, né? Assim como tem muitos hoje, que a Bíblia diz, não é se de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Assim são os seus conservos, né? Estão como um disfarce. Mas diante de Deus e de Cristo, o qual está com julgamento, e aqueles que têm, através do exercício constante da fé, o discernimento e examinam os espíritos, jamais nos engana. A Bíblia diz sim que eles fariam sinais que, se não ficassem firmes, até os escolhidos, né, os eleitos, seriam enganados. Mas nós, através do exercício constante da fé, alcançando através de Cristo a plenitude de Deus, a maturidade, do qual nós não nos gloriamos, o pouco que nós sabemos, ele nos acrescenta todo dia mais um pouco, né? E nós perseveramos segundo o coração de Deus, e toda honra e toda glória seja dado ao seu Espírito, porque se não fosse por ele, nada podíamos, né? Mas nós temos o discernimento, o mesmo Espírito que ensina, é o mesmo que sonda o intento da mente e do coração. E nós temos o discernimento, né? Primeiro examinamos a nós mesmos, porque temos que vigiar, né, segundo as nossas atitudes. Primeiro retiramos a trave de nossos olhos, né, para depois remover o cisco no olho do irmão. Mas nós julgamos segundo o Espírito Santo. Nós tornamos a própria justiça de Deus através do
Espírito Santo, o Espírito de Cristo. E nós julgamos segundo o Espírito, né? Julgamos diante do tribunal, porque quem que vai julgar, né, é Ele mesmo. Ele diz que nem Ele os julgava. Ele diz, por esta palavra que eu vos tenho proclamado nos últimos tempos, vós sereis julgados. Né? Ele disse ainda, se chamaram até o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os seus domésticos. Mas se eu expulso pelo reino dos céus, o reino dos céus é chegado até vós, né? Assim como os filhos que vós mesmos acham que vós mesmos que gerais os filhos na fé, né? Porque quem que gera os filhos na fé é o Evangelho. Ainda se tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais, né? Mas a Bíblia diz ainda, com a mesma medida que medires, serás medido, julgado, né? E a balança do Deus Altíssimo, assim como o Filho que julga, não tem pesos e medidas enganosas, né? E Ele que coloque, né? Porque não julgo por mim, eu julgo em espírito e em verdade, né? E o Senhor sonda o intento do coração e contempla todas as coisas. Um final de dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.